Vamos conversar agora, gente, com a economista-chefe da Principal Claritas, a Marcela Rocha, que vem conversar com a gente sobre tudo que tem acontecido na última semana e, claro, jogar para frente e pensar o que vai acontecer nessa próxima semana. Marcela, muito bem-vinda. Um bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. Marcela, preciso começar te perguntando, porque a gente está praticamente aí a uma semana da reunião do Banco Central. A quebra do Silicon Valley Bank pode acelerar, por exemplo, o corte de juros aqui no Brasil ou não? Qual que é a sua avaliação com relação a esse ponto específico? Maria, essa é uma ótima questão que eu acho que o mercado hoje, além de acompanhar o que acontece nos Estados Unidos, vai pensar em quais serão as consequências aqui para o Brasil. Na nossa avaliação, este fator ainda não é decisivo para alterar a expectativa de manutenção da taxa Selic na reunião da próxima semana. Claro que sabemos que é um evento de grande proporção, ainda precisamos entender qual que é o efeito do contágio da quebra do Silicon Valley e até mesmo qual que é a definição para o rumo da política monetária dos Estados Unidos. Mas enquanto nós aguardamos, o cenário para o Banco Central continua ainda um cenário muito desafiador. Hoje temos o relatório Focus, mas até a semana passada tínhamos deterioração das expectativas para o médio e para o longo prazo, com as perspectivas dos economistas bem acima do centro da meta. Esse cenário ainda não possibilitava o Banco Central reduzir a taxa de juros. Claro que esse evento traz incerteza, mas na nossa opinião, para a definição da inflação no Brasil, esse evento ainda é secundário. O Banco Central ainda precisa se firmar em dados correntes de inflação, perspectiva de arcabouço fiscal e controle das expectativas para tomar qualquer decisão. E falando em arcabouço fiscal, Marcela, em entrevista à CNN na sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que está com a base pronta para essa nova regra fiscal. Também falou que ela tem sido muito bem recebida pelos economistas e especialistas com quem ele tem conversado. E o máximo que sabemos por enquanto, até agora, segundo o ministro, é que o novo arcabouço, então, não é uma regra de dívida e que é uma combinação do que ele chamou inclusive de virtuosa, dos principais mecanismos atuais de controle de contas públicas, a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Qual que é a sua avaliação com um pouco que a gente sabe, portanto, até agora divulgado pelo ministro, pelo que a gente está conseguindo entender do que pode ser realmente esse novo modelo? Qual que é a sua avaliação? Está, por enquanto, indo no caminho certo ou não? É verdade, Maria. Eu acho que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem tido um comprometimento muito grande de conversar não só com a imprensa, com o setor privado e várias instituições públicas para mostrar que eles estão sim determinados em aprovar esse arcabouço fiscal o mais rápido possível e enviar até o final de março. Mas como você muito bem colocou, os detalhes para nós ainda são muito incipientes, é tudo ainda muito vago. O que nós tivemos de grande novidade nessa entrevista dele na semana passada foi essa determinação de que o arcabouço não vai ser focado em um nível de endividamento. Mas isso, na nossa opinião, ainda é muito pouco, tamanha a incerteza que nós temos em relação a esse arcabouço. Nós temos um nível de dívida alta no Brasil, nós temos grande parte do nosso orçamento com despesas indexadas que precisariam ter reformas para conseguir ser reduzidas e nós precisamos entender quais são os parâmetros que serão utilizados. Então, na minha opinião, Muriel e pessoal, nós ainda precisamos de muitos detalhes para saber se esse arcabouço vai ser não somente factível de ser cumprido, mas crível para trazer uma perspectiva de estabilidade ou redução do nosso endividamento ao longo dos próximos anos. E o mais importante, mais do que o arcabouço, nós precisamos ver alinhamento, coordenação em todas as ações do governo. Não basta o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, se comprometer com esse arcabouço, falar em estabilidade da dívida. Nós precisamos ver outras ações do governo caminhando nesse sentido. E nos traz ainda muita aflição o fato de vermos discussões a respeito de concessão de reajuste para servidores, regras de indexação para o salário mínimo e falas a respeito de aumento de gastos com investimentos. Tudo isso precisa combinar numa regra clara e isso, por enquanto, está distante na nossa opinião. Eu quero justamente pegar desse ponto para entender com você qual que, na sua avaliação, na avaliação de você, seria o modelo ideal de um novo arcabouço fiscal. Na nossa avaliação, Muriel e pessoal, o modelo ideal é aquele em que o governo fixa uma meta, fixa um objetivo naquilo em que ele pode controlar, que são as despesas do governo. O governo não consegue controlar o quanto ele irá arrecadar e ele não consegue controlar o endividamento. Essa hipótese do endividamento, o Fernando Haddad já descartou, que na nossa visão foi
positivo. Mas agora o que nós precisamos é de uma regra para as despesas. Despesas é onde o governo consegue controlar, é onde o governo tem o poder de fazer a reforma para mostrar que irá haver contingenciamento, que virá esforço fiscal. Então nós esperamos alguma métrica de controle das despesas e junto com essa métrica de controle das despesas, nós achamos que o arcabouço ideal seria aquele que colocasse parâmetros que fossem tidos como realistas, ou seja, projeções de crescimento alinhada com as expectativas de grande parte dos economistas, projeções para crescimento das despesas que tenham a ver com esse alinhamento que eu comentei com vocês. Não adianta falar que as despesas vão ser controladas se outras ações não vão nessa direção. Então, a regra tem que ser simples, a regra tem que ser de fácil entendimento da sociedade e a regra tem que estar dentro do escopo daquilo que o governo pode controlar. Lembrando que a expectativa é de que o ministro da Fazenda apresente ainda nesta semana para o presidente Lula esse novo modelo e aí sim a gente vai conseguir saber mais detalhes e mais informações do que realmente deve ser esse modelo, essa nova regra fiscal para o nosso país. Nós conversamos então com a Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas. Obrigada mais uma vez pela participação, um ótimo dia, um ótimo começo de semana também, Marcela.